beleza? Bom, para quem está chegando agora, eu sou o Thiago, isso aqui é o meu canal Crítica Marxista. Hoje, né, nossa aula 4 do curso de Introdução à Crítica da Economia Política, né? Eu terminei a última aula comentando, né, que seria essencial para a aula de hoje vocês terem visto a aula 1 do nosso curso. Então, diferentemente da aula passada que eu falei, não, se ainda não viram as aulas anteriores, fica aí comigo que eu vou parar o vídeo quando as aulas anteriores forem ser necessárias. Nesse aqui não. Se não viu a aula 1, para aqui, vai lá, assiste essa aula e aí volta aqui quando tiver tempo, porque essa aula vai ser muito essencial para a aula de hoje. E lembrando que a gente está utilizando esse livro aqui do Zé Paulo Neto e do Marcelo Braz. Bom, eu terminei. A gente está no capítulo 3, né? Produção de mercadorias e modo de produção capitalista. Vão ser 3 aulas em cima desse capítulo, né? Essa aqui é a segunda aula. E onde que a gente parou, né, na aula passada, né? Eu falei, a gente estava discutindo, né, o mistério por trás da geração do lucro social, né? Não daquele lucro do empreendimento individual. Porque eu coloquei mais ou menos a seguinte situação, né? Imagina que você tem, né, para chegar a mercadoria, para chegar ao consumidor final, tem um comerciante 1 que vende para o comerciante 2, que aí vende para o consumidor final. Imagina que o comerciante 2 é o espertalhão da história, né? Ele comprou barato do comerciante 1 e vendeu caro para o consumidor final. Aí ele teve um lucro. Mas, se a gente olhar do ponto de vista social, né, o lucro que ele teve compensa com o prejuízo que o comerciante 1 teve, porque o comerciante 1 teve que vender barato para que ele pudesse ter esse lucro. Então, veja, o prejuízo do comerciante 1 compensa o lucro do comerciante 2 e no plano social não teve lucro nenhum. Eu falei, por isso que a gente não consegue explicar o lucro social a partir desse movimento de vender caro e comprar barato, né? Embora individualmente para toda empresa o lucro aparece como essa diferença entre o preço que você está vendendo pelo preço em relação ao preço que você está comprando. Então vamos melhorar agora o que é, né, a definição de lucro. O lucro é a geração e a apropriação capitalista, né, pelos capitalistas, né, de um valor superior ao valor empregado na produção de mercadorias. Não se preocupem agora, valor, pensa dinheiro. A apropriação de um dinheiro superior ao dinheiro empregado na produção de mercadorias. Esse dinheiro excedente, nesse valor excedente, é o que a gente vai chamar de mais valor. Então, o lastro do lucro é o mais valor. Essa diferença entre o valor que foi adicional, né, que foi o valor que foi gerado acima daquele valor que foi empregado na produção daquelas mercadorias. Então, mas se o lucro é valor excedente, né, agora vamos tentar definir o que é o valor. E aí, por isso que aquela aula 1 é essencial para a aula de hoje, né? Porque na aula 1 eu falei como que a produção de riqueza, né, como o trabalho humano é essencial para a produção de riqueza. Então, se essa relação ainda não ficou claro, dá uma reforçada lá na aula 1 deixa questões, se você viu a aula 1 ainda não ficou claro, pode deixar questões aí, pode mandar lá no grupo do Telegram que a gente responde com o maior prazer. Mas é importante, né? Lá eu tentei apresentar essa relação em detalhes, né? E aí, então eu não vou avançar, eu não vou repetir essa questão, né? Vou partir aqui para a gente poder avançar, né? Que a substância do valor, então, veja, a substância do valor é diferente de dizer o que mede o valor. A substância do valor, né? A essência do valor é o trabalho humano. Essência do valor e do mais valor. Porque lembra, quando a gente for quando eu defini aqui o que era o mais valor é o valor excedente, né? Então você tem um valor que foi empregado ali, que equivale, né, ao valor das mercadorias, do que está sendo necessário para produzir as mercadorias, né? Matéria-prima, energia elétrica, o salário dos trabalhadores. Então você tem uma quantidade de valor, né, que equivale a tudo isso, e você tem um valor excedente, né, que é o lucro. E a essência disso, né, a substância disso tudo é trabalho humano. Mas aí, eu acho que todo mundo que chega nessa parte fica, porra, mas está confuso, né? Porque
trabalho humano, a gente vê as pessoas trabalhando, né? Como que a gente mede isso em dinheiro, né? Porque afinal de contas, o lucro das empresas é medido em dinheiro, né? R$ 1 milhão, R$ 1.000, R$ 100. Como que trabalho humano vira dinheiro, né? Ou, agora já num termo um pouco mais rigoroso para a gente, né? Como que a gente mede o valor? Por isso que eu falei, uma coisa é a substância do valor. A substância é o que vai indicar aquilo que a gente precisa medir. Mas a mensuração é um segundo movimento, que a gente vai entender isso aqui agora. Primeira coisa, vamos pensar do ponto de vista econômico, né? O que interessa para a produção de riqueza, né? É o tempo de trabalho necessário para produzi-la. Vou utilizar um exemplo aqui, completamente fictício, né? Absurdo até, mas que vai ser útil para a gente colocar os princípios da conversa. Imagina que a gente tem uma camisa aí que é necessário 1 ano para produzir essa camisa. Então, essa camisa que precisa de 1 ano, ela só de fato seria produzida se fizesse sentido econômico. Ninguém ia ficar produzindo. Sabe, aliás, a gente poderia produzir essa camisa por questão de esporte, uma questão artística, mas essa camisa, né, ela só seria produzida como uma mercadoria para ser vendida, mesmo levando 1 ano para produzi-la, se isso fizesse sentido econômico. E aí, o que é fazer sentido econômico? Essa camisa teria que ter uma utilidade, né, uma super utilidade. Ela teria que ter uma série de benefícios, né, em relação às camisas comuns para justificar, né, esse 1 ano de produção. Não, é uma camisa que nunca ia se desgastar, é uma camisa que nunca ia precisar ser lavada, e vários outros benefícios para justificar produzir uma camisa que levaria 1 ano. E ainda assim tem um segundo fator aí que necessário, né, para que a produção dessa camisa faça sentido econômico, né? Não há condições gerais para que essa super camisa, né, seja produzida de forma mais rápida. Porque assim, imagine a situação de que para eu produzir essa camisa, eu preciso de 1 ano. Mas há empresas aí que conseguem produzir essa camisa aí em um dia, em horas. Então não faz sentido econômico para mim produzir essa camisa. Portanto, a produção das mercadorias, né, elas só vão fazer sentido, né, para as empresas se elas conseguem produzir essas mercadorias dentro do tempo socialmente necessário, né, para que de fato seja produzida essas mercadorias, né? Então, se uma dessas duas condições não é atingidas, né, essa produção não faz sentido econômico. As duas condições. Essa camisa, que precisa de um tempo muito superior às demais camisas, né? Ela apresenta uma utilidade superior às demais, porque senão as pessoas não iam querer comprar essa camisa. Pô, vou comprar uma camisa que custa uma fortuna aí, sendo que tem outras camisas aí muito mais baratas que atendem as mesmas necessidades. Você não vai comprar a camisa, a super camisa. E dois, não há condições sociais gerais que permitam que um player específico, uma empresa específica, consiga produzir essa camisa de forma mais rápida. O valor, portanto, ele é medido, né, pelo tempo de trabalho socialmente necessário para produzir cada mercadoria. Vocês viram que, então, economicamente, isso aqui não é uma escolha, não é uma questão ali de mera teoria, uma questão ali de, para fazer sentido dentro da lógica marxista. Não, é uma questão econômica, que faz sentido econômico. É o tempo de trabalho socialmente necessário que vai delimitar o preço das coisas e a forma com que essas coisas vão ser produzidas, se vão ser produzidas. Mas aí, isso a gente avançou um pouquinho mais. Então, eu falei primeiro da substância do valor, trabalho humano, a forma com que isso vai ser medido, né, pelo tempo de trabalho socialmente necessário. Em termos grosseiros, né? Que mais do que guardar essa formulinha, tempo de trabalho socialmente necessário, guarda essa relação aqui. E agora um terceiro movimento, né? Dizer tempo de trabalho socialmente necessário ainda não
não apresenta, né, para gente em termos monetários, né, que afinal de contas o que a gente quer entender é como que tudo isso é, se converte ali no dia a dia, né, nas relações monetárias, né, nas trocas que a gente faz no dia a dia. Então imagina que vamos imaginar a seguinte situação, né? Eu comecei a aula anterior falando que no capitalismo é quando há generalização, né, das trocas, né? A produção, em sua grande maioria, começa a ser orientada, né, para ser uma produção de mercadorias, para ser produção de bens que vão ser trocados no mercado, né? Então, no momento que isso se generaliza, todo mundo é, vai entrar nesse circuito, seja como consumidor, seja como produtor e consumidor, seja apenas como produtor, torna-se necessário, né, a eleição de uma mercadoria especial, né, que vai ter como utilidade, né, o valor de uso dessa mercadoria vai ser facilitar as trocas. Porque veja, se as trocas forem muito difíceis, elas não é possível generalizar. Né? Ela tem esse limite. Pô, imagina, para fazer a troca, a unidade de troca é elefante. Como que eu vou ficar transportando um elefante por aí para fazer a troca, né? Pô, é metade de um elefante, vou cortar elefante no meio, sabe? Tem que ser algo tem que ser algo extremamente útil, extremamente eficaz para facilitar as trocas. E veja então, portanto, né? Fazendo um parênteses aqui desse livro abstrato que a gente está para a gente pensar na nossa realidade hoje. Veja como vai evoluindo, né, essa unidade da troca, né? É, novas modalidades que vão aparecendo, cheque, cartão de crédito, cartão de débito, Pix. Veja como que isso vai se atualizando para tornar as trocas, né, esse comércio o mais fácil possível. E portanto, né, agora voltando aqui para esse nível abstrato que a gente está, né, que a gente está apresentando os princípios ainda da discussão, né? A mercadoria eleita, né, para facilitar as trocas, a gente chama essa mercadoria de dinheiro. O dinheiro, portanto, né, além como que ele vai facilitar as trocas, né? Isso aqui é uma discussão bem interessante. Isso aqui tem um campo na economia, mesmo na economia mais tradicional, é que discute e apresenta várias outras funções aqui, né? Para a gente, para o começo de conversa, né, é interessante a gente pensar na utilidade do dinheiro, né? Como facilitando a circulação e a troca das mercadorias, facilitando, isso aqui é fundamental, né? A equiparação, né, de diferentes mercadorias. Porque, veja, como que a gente sabe que um celular é mais caro que um pacote de arroz? A gente compara em termos monetários, né? A gente não faz um levantamento aqui logístico, né, da cadeia de valor, falando, não, tem mais trabalho humano empregado na produção do celular do que num saco de arroz. Não, a gente olha para o valor. Um celular aí é no mínimo R$ 1.000, um saco de arroz aí, não sei, então, R$ 15, sei lá. É, o dinheiro também permite essa reserva de valor, né? Se eu guardo R$ 10 na gaveta ali, eu daqui 3 semanas eu posso pegar aqueles R$ 10 ali e usar normalmente, né? Ele não se deteriora, né? E também tem a função de dificultar trapaças, né? No Capital tem algumas histórias bem interessantes lá no Capital, nos Grundris. Agora eu não lembro que o Marx conta ali algumas histórias, né, de trapaças ali, como que o ouro aparece, né? Como, na época, né? Como o bem mais eficiente para se atuar como dinheiro, né? Justamente para dificultar essas trapaças. Então, elege-se, portanto, né, para ser o dinheiro, a mercadoria que melhor atenda nessas finalidades aqui que eu acabei de apresentar, né? Então, para ser de fato o dinheiro. Agora, para a gente começar a fechar a aula de hoje, né? Dinheiro, preço e valor, né? Que são três termos que quando você começa a estudar, você fala. Na economia tradicional, vamos pensar na economia tradicional, você trata tudo isso como quase como a mesma coisa. Aí, quando a gente entra nessa discussão, nesse nível mais elevado aqui, mais teórico que eu tô, né? Você fala, não, são três coisas diferentes, mas eu não sei direito ainda por que são diferentes. Vamos lá. Preço é a expressão é a expressão do dinheiro, né? Então, o dinheiro é essa mercadoria especial.
que atende essas finalidades. O preço vai ser uma determinada quantia dessa mercadoria especial que a gente que é necessário, né, para fazer essa troca entre mercadorias, sendo que uma mercadoria é o dinheiro. Então, quanto de dinheiro você vai ter que dar para adquirir a outra mercadoria celular, saco de arroz? Mas aqui que vem o ponto mais sensível, né? Essa conversão entre preço e valor, ela não é mecânica. É, muita gente vai refutar, né? Vão refutar a teoria marxiana, né? E aí apresenta, né, vários exemplos, né? De como que de mercadorias cujo preço claramente é muito exorbitante do tempo de trabalho necessário para a produção daquela mercadoria. Que vê, lembra? A gente mede o valor em tempo de trabalho necessário, né? E aí eles vão pegar esses exemplos, né, em que o preço é muito exorbitante em relação ao tempo de trabalho e falar, ó, a teoria marxista ela tá errada, porque olha esse exemplo aqui. Normalmente, pegando um bem de luxo, uma situação muito particular, água no deserto, né? Então veja, na verdade, isso aqui não está provando nada, porque isso é textual, não sou eu que estou inventando aqui não. O próprio Marx coloca lá que não há essa conversão mecânica entre valor, justamente porque o valor, mesmo a mensuração do valor, é algo que acontece, é algo invisível, né? É algo que acontece a partir não é algo definido, né? Não é algo que é executado pelos homens, é algo que obviamente que tudo que acontece é por causa da ação, né, dos seres humanos, mas essa transformação do valor em dinheiro não é algo que passa, né, pelo crivo dos homens. É algo que as pessoas vão atuando ali e o tempo todo valores vão sendo convertidos em preços. E como, portanto, essa conversão ela não é intencional, ela não é teleológica, o tempo todo ela vai, os preços das mercadorias vão fugir do real valor dessas mercadorias, né? Então, isso é a coisa mais comum, é exceção à mercadoria cujo preço expressa rigorosamente o seu valor, né? Até porque a gente não tem condição de ficar comparando isso. E até para identificar quais mercadorias o preço corresponde ao valor, né? Mas aí você fala, então beleza, você simplesmente apresentou aqui uma desculpa para dizer que a teoria marxista está errada. A teoria marxista está errada? Não. Porque quando a gente, no agregado, então quando a gente soma o preço de todas as mercadorias, necessariamente é, esse agregado vai corresponder à soma do valor das mercadorias. Então, a soma do preço das mercadorias vai corresponder à soma do valor das mercadorias. Individualmente, os valores podem fugir ali do preço, mas no agregado não foge. Quando a gente for discutir capital fictício, vou mostrar ali que há exceções a isso, há outros problemas, há outras variações ali. Mas nesse primeiro nível, com as variáveis que eu já apresentei aqui, então é esse movimento. O preço da mercadoria individual pode fugir do, normalmente foge do valor individual daquela mesma mercadoria. No agregado, no somatório das mercadorias, não. A soma dos valores é igual à soma dos preços. Isso, de novo, a gente ainda está aqui nesse início, nesse plano teórico. Vamos, nas próximas aulas, eu vou fazer com exemplos numéricos, provando essas relações e mostrando exemplos práticos, né, de como que isso é provado na realidade, né? Por exemplo, quem acompanha os outros vídeos do canal, eu falo muito da lei da queda da tendência da taxa de lucro. A lei da queda da tendência da taxa de lucro é a prova viva de que o preço das mercadorias no agregado corresponde ao valor agregado das mercadorias. Então, e além disso, no agregado, né, o preço das mercadorias. Isso aqui foi o que eu acabei de colocar, né? E aí, o link, né, para a nossa próxima aula é. Então, a partir de tudo isso aqui que eu falei, a gente pode dizer, né, que a lei do valor, ou a teoria marxiana, né, ela nega a lei da oferta e da demanda. Então, porque os economistas mais tradicionais hoje meio que colocam nos seguintes termos: ou você segue a teoria marxiana do valor, ou você segue a lei da oferta e da demanda. A gente está realmente falando de duas coisas antagônicas?
Isso aí vai ser o tema da aula 5 do nosso curso. Então, gente, é isso. Deixem questões. Podem, entrem lá no grupo do Telegram, me marcam lá. Então, o link tá para entrar no grupo tá aqui na descrição do vídeo. Manda questões. Mesmo aquele ponto que eu falei, né? Volta lá para a aula anterior. Não ficou claro? Podem mandar as questões lá ou aqui mesmo nos comentários, né? Lá no Telegram fica um pouco mais fácil que eu posso responder em áudio, a gente pode trocar ideia quase que em tempo real, né? Aqui é um pouco mais engessado, mas podem deixar as questões aqui também, que eu sei que nesse início fica mais complicadinho mesmo. Mas nas próximas aulas, aí o problema muda de figura, né? Aqui tá muito abstrato, né? Tá muito lógico. Nas próximas aulas a dificuldade começa, mas muda pro campo da matemática, né? Mas não é nenhuma matemática muito rebuscada, né? E eu vou utilizar muito, tentar fazendo explicar bem detalhadamente, mas utilizando os números, né? Que aí eu acho que fica muito mais fácil de entender e de provar essas coisas na prática. Então, gente, é isso. Ajudem aí com os likes no vídeo, os comentários de engajamento, se não tiver questões, mas de preferência deixem as questões aí até para a gente conseguir avançar mais de forma mais eficiente. É isso, um abraço e até a próxima.